A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Caros amigos e ouvintes, boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa Vida Continua deste sábado. E hoje vamos falar sobre os milagres de Jesus, segundo a doutrina espírita, que, como sabem, é uma filosofia de bases científicas e de consequências ético-morais. Curas de cegos e paralíticos, ressurreições e outros fenómenos extraordinários pontuam a narrativa dos Evangelhos, mas as suas causas são naturais e podem ser compreendidas com a ajuda da ciência espírita. Os milagres, caros amigos, os milagres intrigam. Costumam parecer inexplicáveis e levam a supor que aqueles que os obtêm possuem algum poder sobrenatural. Para o Espiritismo, porém, nada existe de sobrenatural, isto é, nada pode estar acima das leis de Deus, que são todas leis da natureza. Como encontrar então uma forma racional e científica de compreender tantos fenómenos narrados nos Evangelhos, como, por exemplo, a pesca maravilhosa, as curas diversas, a ressurreição de Lázaro? De facto, existem duas chaves simples para essa compreensão. Uma delas é a compreensão de quem é Jesus e a outra refere-se às propriedades daquilo que a codificação espírita chamou de fluidos. Vamos conhecer estas chaves para depois aplicá-las a alguns eventos tidos como milagrosos no intuito de entender como funcionam. A ciência resolveu muitos enigmas relacionados às forças consideradas sobrenaturais, como a explicação para os eclipses, por exemplo, que por muito tempo foram considerados eventos mágicos, os eclipses solares, eclipse da Lua, por aí fora. Para os fenómenos em que a ação do elemento espiritual é decisiva, porém, precisamos buscar o entendimento das leis que regem a vida psíquica. Nos diálogos com os espíritos, Allan Kardec fazia perguntas baseado nas ciências da sua época. Na física, a teoria aceite para explicar o calor nos séculos XVIII e XIX era a do fluido calórico. Tratava-se de uma suposta substância transmitida pelos corpos quentes aos mais frios. A ideia de fluido predominava também na compreensão de outros factos. A eletricidade era a transmissão de fluido elétrico. O ímã emitia o fluido magnético e assim por diante. Já por volta de 1860, o físico escocês James Maxwell propôs que o calor seria um estado de vibração das moléculas, ideia que viria a substituir a do fluido calórico. Os espíritos, porém, só podiam explicar os seus conceitos a partir do que os homens compreendiam através das suas ciências. Na época, o que havia na física eram os fluidos. Os espíritos explicaram então que toda a matéria que conhecemos e também a matéria imponderável do mundo espiritual eram transformações de uma só origem, chamada de fluido cósmico ou fluido universal, a matéria elementar primitiva que se formou no início do universo e originou todos os corpos e substâncias, sejam eles perceptíveis ou não pelos sentidos materiais. No seu estado etéreo, caros amigos, que não é detectado pelos nossos instrumentos, nas suas propriedades e nas suas inúmeras modificações, encontramos o agente de fenómenos que comumente se consideram milagrosos ou sobrenaturais. Diferente da matéria que conhecemos, eles mudam de forma, se expandem e se contraem ao influxo dos pensamentos, emoções e sentimentos. Há fluidos calmantes, excitantes, prejudiciais e benéficos de tantos tipos quantos forem os pensamentos, emoções e sentimentos a eles associados. E a matéria densa, aquela que impressiona os cinco sentidos, não é obstáculo para eles, pois que a atravessam.
Os fluidos permitem a transmissão de pensamentos, sentimentos e emoções entre os espíritos. No mundo material, uma das suas aplicações mais importantes está relacionada à cura. No mundo espiritual, eles têm para os espíritos em geral uma aparência tão palpável quanto os nossos objetos do dia-a-dia. No entanto, caros amigos ouvintes, os que são mais esclarecidos conseguem compreender o seu papel, bem como usar as suas propriedades para os seus propósitos. E um dos produtos mais importantes derivados dos fluidos é o nosso perispírito, ou no dizer de Paulo de Tarso, o nosso corpo espiritual, que todos os espíritos possuem, o qual também é considerado o seu órgão sensitivo, responsável pelas sensações que experimenta. O perispírito, ou corpo espiritual, de um ser que está aqui no corpo carnal, é ligado ao seu organismo molécula a molécula desde a nossa concepção. E enquanto perdurar a vida física e a sua constituição íntima não é idêntica em todos os seres, variando conforme os mundos onde se encontre e a evolução atingida. Não há, ainda hoje, meios de observação e nem mesmo uma teoria plausível para conceber a matéria do mundo espiritual. Todavia, as explicações dos espíritos sobre as suas propriedades, condições e efeitos são válidos e constituem a base teórica da ciência espírita. No Livro dos Espíritos, diz-nos que Jesus é o espírito mais elevado que já encarnou no nosso planeta. Sendo assim, não seria de se estranhar que realizasse prodígios. Sua superioridade moral e amplitude dos seus conhecimentos das leis naturais tornaria possível fazer coisas que são impossíveis para o nível evolutivo médio da humanidade terrena. Sobre ele, afirma o livro A Gênese, que a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria do seu perispírito ou corpo espiritual, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e muito superior à que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenómenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade, caros amigos, desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. A dupla vista, ou segunda vista, é um fenómeno descrito no Livro dos Espíritos que permite ver objetos ausentes como se estivessem presentes e também penetrar nos pensamentos e intenções de outras pessoas ou espíritos quando se está plenamente acordado. É uma faculdade que se explica pelo facto da visão da alma não ser circunscrita ao corpo físico e não ter localização determinada. Sendo o corpo espiritual o seu órgão dos sentidos e sendo os fluidos expansíveis e capazes de atravessar a matéria densa, disto decorre que um espírito pode ter percepções à distância ou através de corpos opacos, conforme seja capaz de expandir seus fluidos perispirituais. Caros amigos ouvintes, a capacidade da dupla vista explica factos como, por exemplo, o da pesca maravilhosa e a aceitação imediata e espontânea dos apóstolos ao convite de Jesus para a tarefa de espalhar a boa nova. Conta o evangelista Mateus que, passando pelas margens do mar da Galileia, Jesus encontrou Simão Pedro, juntamente com seu irmão André,
ocupados com os seus afazeres de pescadores. Foi quando lhes fez o célebre chamado para que o acompanhassem e se tornassem pescadores de homens. E eles então deixaram as redes e o Pai e o seguiram. Como é que isso foi possível? Ora, em várias passagens lemos a expressão Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. O que ocorria porque Jesus conseguia perceber as irradiações desses pensamentos. Ao dirigir-se a Simão e André, o mestre Galileu já conhecia as suas disposições mais íntimas e sabia que eles o seguiriam. Dentre os feitos narrados nos Evangelhos, encontramos também outro exemplo de dupla vista, a pesca maravilhosa. Narra o evangelista Lucas que, após falar ao povo que se comprimia às margens do lago de Genezaré, Jesus disse a Simão Pedro que levasse o seu barco para o mar e lançasse as suas redes. Pedro, como vocês bem se recordam, caros amigos, Pedro então respondeu-lhe que por toda a noite haviam feito isso, sem nada conseguirem. Obedecendo, no entanto, ao mestre, entrou no mar e conseguiu apanhar tantos peixes que a rede até se rompeu. Allan Kardec explica que Jesus não produziu a presença de peixe onde não os havia, mas que ele viu, com a vista da alma, o lugar onde se achava o cardume e por isso disse com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. A segunda vista explica igualmente a atitude de Jesus perante o beijo de Judas e na sua entrada em Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação, que ele houvesse mandado buscar o jumentinho num lugar específico da cidade, a fim de conduzi-lo. Importantes, caros amigos, importantes passagens da vida de Jesus narram a libertação de possessos ou endemoniados. Fala-se no Evangelho de Marcos de um possesso cego e mudo que foi apresentado a Jesus por um grupo em Cafarnaum. E há também caso do menino endemoniado que espumava e convulsionava e que desmaiou ao ser abandonado pelo obsessor, além de outros mais. Possessão é um termo que leva a imaginar erroneamente que um ser pode tomar posse do corpo de uma pessoa e usá-lo a bel prazer, o que não ocorre de facto. O que ocorre, caros amigos ouvintes, é que um espírito inferior se identifica fortemente com um outro que está aqui no corpo físico, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de atuar conjuntamente com ele. Aquele que está aqui no corpo físico, nesse caso, é sempre quem atua. Somos sempre nós que fazemos o chamamento mental, conforme quer, sobre o seu corpo, pois um espírito não pode substituir-se ao que está, digamos, no corpo físico, visto que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o final da sua existência material. Ninguém ocupa o corpo de ninguém. Acresce também que, embora se fale em demónios, criaturas especialmente voltadas a praticar o mal, conforme o senso comum, tratava-se, na verdade, de espíritos perturbadores ou obsessores que perseguiam pessoas e que, graças à autoridade moral do mestre, não podiam resistir à sua vontade e tinham de lhe obedecer. Por isso deixavam em paz os seus perseguidos. Em relação às ressurreições, também são factos surpreendentes da narrativa bíblica. Podemos nos recordar da que ocorreu com a filha de Jairo e também da de Lázaro. Ao falar em ressurreição, logo pensamos na restituição da vida a quem estava realmente morto, o que seria contrário às leis da natureza. Isso não poderia ocorrer, pois o espírito que se liga ao corpo no momento da concepção, com ele permanece até à morte, não havendo outro jeito de religar posteriormente ao corpo uma alma que dele estivesse totalmente separada. Algumas situações, porém, levam à aparência de morte física, mesmo que o espírito ainda esteja ligado ao organismo. Lembremos ainda que, à época em que estes factos ocorreram, era comum interpretar que a ausência de respiração fosse um sinal de morte.
No entanto, caros amigos, ao referir-se à filha de Jairo, por exemplo, o próprio Jesus afirma que ela dorme apenas, de forma que consegue reanimá-la pelo poder vital dos seus fluidos. E quanto a Lázaro, que estaria sepultado já há 4 dias, compreende-se que ele não estava propriamente morto, mas em estado letárgico. Letargia é um estado de desprendimento do espírito do seu corpo associado à perda temporária e completa da sensibilidade e do movimento. Lê-se também no livro A Gênese o seguinte: dado o poder fluídico que Jesus possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispíritico ainda não se rompera definitivamente. Ressurreição, meus amigos, voltar a ter o corpo que foi enterrado e que se desagregou e que foi servir de alimentos a outros micro-organismos, seria impossível essa ressurreição. As curas são momentos marcantes da missão de Jesus, explicadas pelas propriedades terapêuticas dos fluidos. Embora comumente se pense na fé como uma virtude mística ou religiosa, trata-se de uma força real e atrativa que age sobre os fluidos e lhes imprime potencialidades curativas. O apóstolo Marcos conta-nos que, ao chegar a Betsaida, pediram ao mestre que tocasse um cego, que ele o tomou pela mão e o levou para fora da vila. Após passar saliva nos seus olhos, perguntou-lhe se via alguma coisa, ao que ele respondeu: vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele conseguiu ver melhor até ficar perfeitamente curado. Allan Kardec observa: aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recuperarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado. Sendo o efeito de leis naturais explicadas pelo magnetismo animal, esta mesma forma de curar se repetiria com Mesmer e seus seguidores mais à frente, no século XVIII. Para quem acredita, caros amigos ouvintes, para quem acredita que Jesus era especial apenas em função das curas e outros factos excepcionais que pontuaram a sua encarnação terrena, a doutrina espírita responde que a verdadeira superioridade deste espírito transparece não nos factos extraordinários a que deu causa, mas na excelência dos seus ensinos e na doutrina moral que eles transmitem. Escreve Allan Kardec: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos se podem reunir, estandarte sob o qual podem todos colocar-se. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça e, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. Jesus, caros amigos, ensinou-nos a todos e aos seus discípulos em particular o poder da fé. As curas pelo magnetismo são factos submetidos às leis da natureza. E a fé surge como elemento decisivo na cura, como no caso do menino obsidiado, que foi apresentado aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Segundo nos conta Mateus, Jesus teria dito: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui.
tendo sido libertado do espírito obsessor e da doença, o menino sarou. Os discípulos, procurando o mestre em particular, indagaram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Somos nós, caros amigos, que temos muito pouca fé. Nós confiamos muito pouco. Se confiássemos mais, se tivéssemos mais certezas do nosso potencial e da existência destes amigos que são os nossos anjos da guarda, nos tempos conturbados que nós estamos a passar, nós conseguimos todos ultrapassar montanhas. E o que são as montanhas? São os problemas que nos surgem a cada dia. E ter cada vez mais a humildade de pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, a Jesus, a Deus, a um Espírito Superior que nos ajude, que nos dê força e ânimo para continuar na luta. Os problemas irão aparecer sempre. Não peçamos que eles nos sejam afastados, porque eles são necessários para a nossa evolução espiritual. Se são necessários e se vão-nos aparecer todos os dias, então vamos pedir o quê? Não para desistirmos, mas sim para termos forças para os ultrapassarmos, porque todos nós temos capacidades que nós não imaginamos ainda que temos. Nós conseguimos, de uma forma pacífica, ultrapassar todos os problemas. Não o façamos sozinhos. Peçamos ajuda ao alto. Façamos mais uso da oração neste tempo tão conturbado. Parece que a loucura paira no ar. E nós precisamos ter o discernimento e a calma necessárias para pararmos, respirarmos fundo, orarmos e dizermos: anjo da guarda, ajuda-me, eu não estou a conseguir sozinho. E podem crer que a ajuda vem. A ajuda vem sempre. Mantenham a calma. Não reajam a situações desagradáveis. Não vibrem na mesma frequência de onda da animosidade, do ódio. Temos que ser a água sobre a fervura, que não coloquemos mais achas na fogueira, porque a fogueira já vai muito alta. Vamos tentar ser cada vez mais água na fervura, porque o mundo em transição está a passar por momentos muito desagradáveis, mas o mundo neste momento assemelha-se a uma mulher grávida. A gravidez nunca foi pronúncio de morte. A gravidez, nos últimos meses, nas últimas semanas, causa dores. Mas essas dores são pronúncio de uma nova vida. Não vamos nos deixar morrer na praia, pelo amor de Deus. Somos capazes. Vamos nos deixar também de notícias tristes, de programas tristes, negativos. Vamos nos ligar a coisas úteis, passeios à beira-mar, no meio da ilha, por exemplo, nesta zona tão bonita, leituras edificantes, conversas edificantes, escutar aquele que sofre, tantos que precisam desabafar. Há tanta coisa que nós podemos fazer. Pequenas coisas, caros amigos, que podemos fazer. Está tudo ao nosso alcance. Desistir? Nunca. A vida continua, aqui e no outro plano da vida. Desistir? Jamais. Até ao próximo sábado. Fiquem com um forte abraço aqui do Pedro Silva. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.